Boa noite, alunos do terceiro ano B, terceiro ano C, da EJA. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de redação, né? Então, eu quero hoje dar continuidade para a nossa aula, né? Hoje nós vamos construir um texto, né? Um texto dissertativo, certo? Espero encontrar vocês todos com saúde, né? Deus possa nos dar força para superar mais essas barreiras, né? Na última aula eu dei o exemplo para vocês aqui do que é uma frase tese, né? E hoje nós vamos construir uma redação. Vamos construir uma redação, né? Então vamos lá. O nosso tema aqui é a violência nos grandes centros urbanos. A violência, existem vários tipos de violência. E aqui eu delimitei aqui, estou falando da violência dos grandes centros urbanos. Pessoal, existem dois tipos de tema, o tema aberto e o tema fechado. Quando eu falo de violência, só violência, a palavra fica muito vaga, né? Então eu tenho que delimitar, falar que tipo de violência, porque existem vários tipos de violência. Violência doméstica, violência contra a mulher, violência contra a criança, né? Vários tipos de violência. Aqui o tema, ele é bem delimitado, né? É a violência nos grandes centros urbanos, né? Ou seja, a violência nas grandes cidades, né? É a nossa temática. Bom, aí sim eu começo com o título, né? Sociedade e marginais. Pessoal, eu quero lembrar para vocês que no texto dissertativo do Enem, não é obrigatório o título do texto, tá? E o título do texto é a última coisa que você deve colocar na sua redação, né? Porque, na verdade, o título ele deve sintetizar tudo aquilo que você falou na tua redação, tá certo? Aqui eu começo aqui, sociedades imaginais. Qual é o tema? O nosso tema é violência dos grandes centros urbanos, certo? Aí eu coloquei o título aqui, que é o título da redação. Eu vou falar de sociedade imaginais. Então, vamos lá. Eu começo aqui introduzindo. Se vocês observarem, eu coloquei de vermelho aí 3 verbos. Esses 3 verbos, eles são verbos que apontam aí as 3 frases teses, né? Que é afetar, gerar e surgir. Então, vamos lá. Eu comecei o texto dizendo assim, eu vou falar um pouco da violência, eu falo um pouco a respeito do tema, né? Que é violência nos grandes centros urbanos. Aí eu começo assim, ó. Constantemente vê-se em noticiários da televisão, nos jornais e revistas, notícias relacionadas à violência dos grandes centros urbanos. Então aqui eu começo falando um pouco do tema, né? Apresentando o tema. Eu faço uma apresentação do tema aqui. Aí sim eu vou inserir as frases tese. Aí eu começo assim, ó. Ela afeta, ela quem? Olha o elemento coesivo aí, pessoal. Ela afeta diretamente a vida da população. Ela quem? Violência, né? Violência que afeta. Eu disse assim, ó, constantemente vê-se em noticiários da televisão, nos jornais e revistas, notícias relacionadas à violência nos grandes centros urbanos. Ela afeta diretamente a vida da população. Observe que o pronome aí, o pronome ela retoma, né? O pronome ela retoma um termo que foi dito anteriormente, violência. Então, o pronome aqui ele é um elemento de coesão textual, certo? Então, ela afeta diretamente a vida da população. Observe que o pronome ele substitui o nome violência, o substantivo violência. Então, isso aí é um elemento usado para quê? O elemento usado para dar continuidade no meu texto, certo? Então, ela afeta diretamente a vida da população. A mesma também gera preocupação aos governantes. Ora, quando eu digo assim, a mesma também gera preocupação dos governantes. A palavra que retoma violência aí é a palavra mesma. A mesma também gera preocupação.
Então, esses elementos coesivos aqui, pessoal, eles servem para quê? Serve para substituir um nome que foi dito anteriormente e evitar redundância, ou seja, evitar a repetição desnecessária de uma mesma palavra dentro do mesmo parágrafo, tá certo? Ah, professor, mas a palavra pode se repetir? Pode. Em outro parágrafo. Como eu estou só num parágrafo só, eu tenho que evitar repetir essas palavras, né? Então, observe que a palavra violência aqui, ela é escrita como ela, né? E depois como mesma. A mesma gera preocupação dos governantes. Aí é a segunda frase tese. Na terceira diz assim: constata-se ainda, quer dizer que depois disso tudo ainda tem mais outro, né? Constata-se ainda que a violência, ó, onde a palavra violência apareceu aqui, ó, já lá, já pensou se eu tivesse repetido ela 3 vezes aqui, ia ficar muito redundante, né? Constata-se ainda que a violência nos grandes centros urbanos surge pela entrada dos jovens no mundo das drogas. Se vocês observarem, a minha introdução, ela foi feita da seguinte forma: eu apresento um pouco o assunto e dentro do parágrafo aqui, eu levanto 3 questões, 3 frases tese. Qual é a primeira questão que eu levanto aqui? Eu estou dizendo que a violência afeta diretamente a vida da população. A segunda, que ela gera preocupação dos governantes. A segunda afirmativa que eu faço aí, a terceira tese. A terceira tese é que a violência ela gera preocupação dos governantes. E por último, eu ainda levanto a tese de que ela surge pela entrada dos jovens no mundo das drogas. Eu estou dizendo que a violência ela vai surgir em consequência de quê? Da entrada dos jovens no mundo da violência. Pronto, já construí aqui a minha introdução. Apresento o assunto, levanto 3 temáticas ali, 3 frases teses ali, para eu desenvolver no restante da redação, né? Muito bem. Pessoal, agora do desenvolvimento, o que é que eu vou fazer? Aqui é o primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo, eu vou desenvolver o quê? Eu vou desenvolver o que eu disse aqui, que ela afeta diretamente a vida da população. No primeiro parágrafo, eu vou desenvolver a primeira ideia que eu levantei, né? Que ela afeta diretamente a vida da população, né? Aí eu começo assim, ó. Hoje em dia, nas grandes cidades brasileiras, é difícil para grande parte das pessoas manterem uma rotina diária de trabalho e de vida tranquila. O medo toma conta delas. A violência ocorre de maneira, às vezes, tão inesperada que a pessoa pode ser assaltada ou assassinada em sua própria casa. O que aconteceu recentemente com o jovem Vitor Hugo, 19 anos, na Zona Leste de São Paulo, roubado e assassinado com um tiro na cabeça. Ora, observem uma coisa aqui, que eu dou um exemplo para dizer que a violência, de fato, afeta a vida das pessoas nas grandes cidades. Porque eu disse que ela afeta diretamente a vida da população. Tá? Então, observe aqui que eu usei uma argumentação com exemplificação. Quem não se lembra desse caso do jovem que lá na Zona Leste de São Paulo, né, do Vitor Hugo? Eu me lembro, foi veiculado em todos os jornais, né? O jovem ia chegando em casa e por conta de um celular, o cara atirou bem na cabeça dele, deu um tiro na cabeça dele por conta do celular. Ele já tinha entregue o celular para o cara e o cara ainda atirou na cabeça dele, né? Então, observe, pessoal, que o que eu usei aqui foi um exemplo. Para quê? Para confirmar a minha tese, né? Eu gosto muito de usar exemplos, tá? Usar exemplos por quê? Porque as pessoas se identificam com esse exemplo. Ah, é verdade, isso aconteceu mesmo, né? E não pode ser qualquer exemplo. Tem que ser um exemplo que tenha repercutido, né? Que tenha uma repercussão grande. Não pode ser qualquer exemplo, né? Tá? Para afirmar, tem que ser um exemplo que as pessoas possam lembrar disso. Ah, é verdade, isso aconteceu mesmo. Então, esse exemplo, ele pode ser um fato que realmente aconteceu,
ou pode ser um fato verossímil, né? Ou seja, que seja possível de acontecer. Isso em outro determinado caso. Nesse caso aqui, é importante que você dê um exemplo que tenha repercutido nacionalmente, né? Tenha repercutido nas mídias. Aí o segundo a mesma também gera preocupação dos governantes. Eu digo que do segundo parágrafo que ela gera preocupação dos governantes. Aí no meu segundo parágrafo eu vou desenvolver a respeito disso. Por que ela causa preocupação dos governantes, né? Então eu começo aqui dizendo que muitos governantes têm se deparado com esse problema, principalmente aqueles que administram as maiores cidades brasileiras, como Rio e São Paulo. Leis feitas pelos mesmos, com o aumento da pena para os infratores que cometem delitos delitos não têm amenizado o problema. E muito ainda precisa ser feito. No Rio de Janeiro, por exemplo, o governo tem tentado muito acabar com a violência. Por isso tem investido em segurança nas favelas, implantando as UPPs, que são as Unidades de Polícia Pacificadora. O que registra a última pesquisa do Rio Como Vamos, que aponta que 45% dos moradores de bairro com UPPs consideram a valorização dos imóveis e o fim dos tiroteios e ruas mais tranquilas as principais melhorias na pacificação. Aqui, eu estou desenvolvendo a questão de que a violência gera preocupação nos governantes. Aí eu dou o exemplo aqui e ainda trabalho um dado estatístico, né? Aí eu estou dizendo aqui que muitos governantes têm se deparado com esse problema, principalmente aqueles que administram as maiores cidades brasileiras, como Rio, São Paulo. Aqui eu digo mais que leis feitas por esses políticos, como o aumento da pena para os infratores que cometem delitos, não tem amenizado o problema, e muito ainda precisa ser feito. Aí eu dou um exemplo aqui. No Rio de Janeiro, por exemplo, o governo tem tentado acabar com a violência, por isso tem investido em segurança nas favelas, implantando as UPPs. Quem não se lembra das UPPs lá no Rio de Janeiro, né? A violência estava tão grande lá que o Exército teve que entrar lá nas comunidades. Aí depois que o Exército foi lá, pacificou e tal, aí foi criada as UPPs, né? Que é um centro de comando da Polícia Militar dentro das favelas, né? Que são chamadas Unidade de Polícia Pacificadora. Então, eu dou o exemplo e ainda dei um dado estatístico, né? Eu citei a fonte aqui, ó. O que registra na última pesquisa Rio Como Vamos, que aponta que 45% dos moradores do bairro com o PP se consideram a valorização dos imóveis. Né? Quer dizer que a segurança da comunidade valorizou os imóveis, né? Acabasse com os tiroteios. E, por fim, o terceiro argumento que eu uso lá é que a violência ela se dá pela entrada dos jovens no mundo das drogas, né? Aí eu vou desenvolver aqui como isso acontece. Aí eu coloco assim, ó, entretanto, percebe-se que a violência surge principalmente pelos jovens, que desde cedo se envolvem com as drogas. Por causa delas, eles começam a roubar e matar, pelo simples falso prazer de obtê-las e usá-las e cometer crimes. Pronto. Tá? Esse fato aqui, eu não dei nenhum exemplo aqui, mas dei, né? Eu usei aqui um fato que a maioria das pessoas concordam, né? De que a violência ela surge por quê? Porque o jovem entra no mundo das drogas pelo simples prazer de obter e cometer crime, tá? Você pode ver que muitas das pessoas que usam drogas, elas cometem violência, né? Pois pronto. Aí, pessoal, vem a conclusão, tá? O que é que acontece na conclusão? Na conclusão, eu retomo o assunto lá, a tese que eu falei lá no início, né? E aí eu apresento, como é que se diz? Eu apresento aqui uma possível solução, né? Tá? Então, a gente apresenta uma intervenção, tá? Uma atitude que possa mudar essa realidade. Aí eu começo dizendo assim, ó, combater
combater a violência tem sido um desafio dos grandes centros urbanos. E, para tanto, é importante que cada governo invista mais em políticas públicas voltadas para a segurança em geral. Que se crie novas leis a fim de reprimir os infratores e que invista mais em educação e em oportunidades de emprego para jovens e adolescentes, a fim de diminuir o uso e o tráfico de drogas e, sobretudo, a violência. Sendo assim, não resta dúvida que, com essas medidas, teremos uma sociedade mais justa e humana. Aqui, eu apresento o quê? Eu apresento aqui uma intervenção. Eu sugiro aqui o que pode ser feito para combater essa violência. O que é que eu sugiro aqui? Que o governo deve... qual é a sugestão? Que o governo deve investir em políticas públicas voltadas para a segurança em geral, né? Que ele crie leis que reprimam os infratores e que invista mais em educação e em oportunidade de emprego. Tá, ó, pronto. Então, essa é a intervenção que eu faço aqui no texto. Então, pessoal, é mais ou menos assim que nós vamos construir o nosso texto, né? Construir o nosso texto dissertativo, tá certo? Então, boa aula para vocês. Entrem no canal, dê um joinha, se inscrevam, tá? Para que a gente possa continuar as nossas aulas, tá? Então, boa aula para vocês, bom estudo, tá certo?